clima de paz, tranquilidade, vamos fazer a preparação do ambiente, né? Elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos bons irmãos desta casa, que possam orientar, possam assistir ao nosso irmão Francivan, sua palestra, aquilo que ele vai passar a todos nós, os conhecimentos com certeza necessários a todos nós que somos espíritos, que buscamos a nossa melhora moral, a nossa melhora espiritual, através dos conhecimentos, através das nossas experiências, enfim, tudo aquilo que nos faz com que caminhemos para frente, nos torna pessoas melhores. E sempre com o Cristo, que é toda luz, que é todo amor, iluminando a nossa estrada, fazendo com que tenhamos menos quedas, tenhamos menos dificuldades, porém com os nossos próprios esforços, com a nossa própria força de vontade, buscando o melhor, buscando a prática do bem, a prática do amor, da fraternidade, enfim, tudo aquilo que nos melhora como pessoas. Que o Cristo possa nos abençoar hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Obrigado, Salomão. Sempre como as orações muito positivas, né? E como o Salomão acabou de dizer, práticas que nos vão fazer com que possamos melhorar de próximo, né? Novas práticas aqui são os Institutos Magnetismo Espiritismo Luz, Harmonia e Paz, com um programa que nós temos aqui todo mês, né? Uma palestra diferente, um conceito diferente. Nós expomos aqui a chamada Com Conceito, né? Por que o Com Conceito? Para tirarmos os preconceitos de novas terapias, de novas possibilidades para que possam auxiliar as pessoas. Aqui nós somos aqui todos praticamente magnetizadores, né? Uma casa de magnetismo, onde tudo que nós formos envolver energias, nós estamos com magnetismo. Então, vamos falar hoje sobre a barra de axis, tá? Ou barra de acesso. Como disse, com conceito. Vou passar apenas um conceito das barras de axis. A princípio, facilitou muito a minha vida como terapeuta de barras de axis, todo o meu aprendizado com o magnetismo. Então, toda essa bagagem que eu já tenho, toda a bagagem que nós aprendemos aqui, facilita muito. O que seria então Axis Consciousness? Aquela frase ali embaixo, empoderando pessoas a saberem o que elas já sabem. Lá em Humano do Axis. Tudo vem a mim, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. O que seria tudo isso? A barra de Axis, ela é uma terapia quântica, tá? Uma terapia também corporal. Terapia quântica. Como que a gente trabalha com terapia quântica? Tá? O magnetismo também é uma terapia quântica. Não foge disso. Porque nós trabalhamos com o quantum da matéria, né? A parte menor da matéria. Tudo que é igual a um átomo ou menor que ele, nós trabalhamos com quantum. Tá? E a barra de Axis também trabalha com quantum. Então isso é uma terapia quântica. Terapia corporal. O magnetismo é uma terapia corporal? Não. A barra de Axis sim, é uma terapia corporal. Porque envolve o toque na pessoa. Tá? Por isso que chama-se corporal. A massoterapia é corporal? Corporal. Né? Um reiki corporal? Também é corporal, porque encosta na pessoa e faz todas aquelas concentrações de energias, mas com toque na pessoa. O magnetismo também pode ser desenvolvido corporalmente, mas a gente não utiliza mais essas técnicas corporal, né? Como a barra de Axis sim. Mas o porquê que a barra de Axis precisa? Ela precisa não, ela diz que precisamos empoderar as pessoas. O que seria isso? Um empoderamento de pessoas.
né? Alguém pode me dizer o que entende como empoderar uma pessoa? Vão participar. É simples. O que é isso? Empoderar pessoas a saberem o que elas já sabem. Olha só que interessante. Dá luz à pessoa. Dá luz à própria pessoa. Às vezes quem é de fora enxerga em você o que você muitas vezes não se enxerga. Exatamente. Por que através de... Por que a gente não consegue enxergar tudo isso em nós mesmos? Né? Porque muitas vezes nós enxergamos nós como apenas um corpo físico. E não como matéria. E não como energia. Então, nós aqui, o nosso corpo físico, é energia. Apenas condensada. Ela desacelerou e condensou. Formou o nosso corpo físico. Entre sistema, órgãos, tecidos, né? Enfim, células, né? Os elétrons, os átomos, os elétrons, os prótons, os nêutrons. Aí nós vamos lá um pouquinho mais a fundo na teoria das cordas, né? Que é a partícula de Bose-Einstein, que é a partícula divina, né? E o vácuo quântico. Tudo isso somos nós, de forma energética, mas condensada. Agora, por que a gente não consegue expandir toda essa consciência? Será que a nossa consciência é apenas nessa matéria, na matéria física? Nós ficamos presos a isso, tá? E bastante presos a isso. O sol está ali, pegando bem em mim, muito bom. Perfeito, né? Maratonina, né, Rô? Mas é assim, nós ficamos presos a essa matéria toda. Por isso que as barras de Axis propõem para que as pessoas possam se tornar mais poderosas com relação ao quê? A expansão consciencial, a expansão de consciência. O que seria uma consciência? Tudo aquilo que não faz um julgamento, um pré-julgamento das coisas. A consciência de que somos energia, a consciência de que podemos cada vez mais, a consciência de que o universo nos traz essas infinitas possibilidades. Essa sim é a consciência que o Barra de Axis propõe. Para nós, praticantes de barras de Axis, não somos nem conceituados terapeutas de barras de Axis, mas praticantes, tá? Qualquer um pode ser um praticante de barra de Axis, apenas requer estudo, né? E a bagagem, graças a Deus eu tenho essa bagagem de magnetismo. A barra de Axis propõe isso, esse empoderamento. E tudo vem a mim, tudo na minha vida vem a mim com alegria, né? Com facilidade, alegria e glória. Esse é o mantra do Barra de Axis. Esse mantra nós passamos para os clientes para que falem 10 vezes por dia. Para que crie o quê? Um tapete energético. Tá? O que a gente traz com esse mantra? Nós trazemos sim a prosperidade, as facilidades que o universo, os presentes que o universo tem a nos propor, a nos enviar. E quando nós estamos bloqueados com relação a isso, a gente pode pisar em qualquer tapete, mas a gente não vai conseguir alcançar os nossos objetivos. A nossa expansão consciencial não vai estar dotada de ser merecedores desses presentes do universo. Então tudo na minha vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tá? Agora o porquê que precisamos sermos empoderados, né? O porquê disso? Olha lá que belezinha, né? Uma criancinha, não coloquei peladinho, tá? Mas como nós viemos ao mundo, vemos nus, pelados, sem nada material, apenas o nosso condensamento energético do nosso corpo. Tá? Nós, como espíritas, sabemos que nós trazemos muitos conhecimentos, mas esses conhecimentos teremos que aprender aqui, né? Todos esses conceitos
que teremos que aprender aqui na Terra, nesse planeta escola? Será que nós já viemos sabendo de alguma coisa? Nós já viemos sabendo engatinhar, a falar, se alimentar sim, né? Você já nasce, antes de nascer já está se alimentando. Mas será que nós sabemos e aprendemos tudo isso? E quem? Que são os responsáveis por colocar todos esses conhecimentos ou ensinar todos esses conhecimentos para uma criancinha dessa? O que será dessa criancinha quando crescer? São os pais, né? Então, os nossos bloqueios, nossas crenças limitantes, desde os 0 ano até os 12 anos de idade, dos 0 aos 12 anos de idade, são bloqueios que são coisas que impõem, as pessoas impõem para a gente e nós acreditamos como verdade. E nos torna como bloqueio depois. Isso vai ser construído como um bloqueio. Então, muitas vezes os pais falam para as crianças, isso não pode. Mas a criança fala, mas por que não pode? Mas eles não respondem. O porquê que não pode mexer naquilo? Por que não pode mexer numa energia elétrica? Por que não pode mexer num fogão? Ou por que não pode mexer numa faca? Por que não pode assistir tal coisa? O porquê das coisas? Então as crianças perguntam. E os pais, muitas vezes, com as pressas do dia a dia, com o nosso cotidiano tão corrido assim, acabam não respondendo. Tá? Tem que dizer o porquê sempre? Tem, é preciso dizer o porquê para uma criança. Mas, quando nós não falamos esse porquê das coisas para essas crianças, o que ocorre com essas crianças? Nós criamos bloqueios, crenças limitantes, aonde elas não expandem as suas consciências. Eu só sei que eu não posso fazer isso, eu só sei que eu não devo fazer isso, mas o porquê de tudo isso? Será que o pai passou para ela ou a mãe passou para ela é correto? Será que esses bloqueios já não vêm vindo de gerações a gerações passadas? De bisavós, de avós, de pais, de tios, muitas vezes de professores, não sei se tem algum professor aqui, mas são campeões em criar bloqueios nas crianças, de namorados, enfim, de todas as pessoas que convivem com essas crianças, convivem conosco. Olha lá, os pais, eu coloquei essa foto que eu achei bem interessante, os 3 se portando como crianças, Alguma coisa aconteceu ali que um virou a cara para o outro, uma criancinha ali aparentando com uns 2 aninhos de idade, e os pais se rebaixaram até 2 aninhos de idade também junto com a criança. Quantos bloqueios tem esses pais? Quantos bloqueios essa criança vai ter quando crescer? Do outro lado, os avós, que mimam bastante, não a maioria, a gente não pode generalizar tudo isso, mas os avós mimam bastante, estão passando a mão na cabeça muitas vezes, na maioria dos casos é o que a gente vê por aí. A gente pode pegar muitas experiências dentro da nossa família mesmo, que a gente vê isso, principalmente em classes em classe média ou classe pobre, onde não se tem tanto um conhecimento didático, um conhecimento pedagógico para que possam trabalhar com essa criança de uma forma correta. Então os avós estão ali mimando essa criança. Mas de onde eles estão trazendo isso? O que eles estão passando para essa criança? Eu já sou avó bruxa. Você mima bastante? Não, eu sou avó bruxa. Sim, você faz o contrário. Eu sou a bruxa. Exatamente. E você é muito inteligente, Dalva? Tem muito conhecimento. Então isso que é importante. A participação das pessoas na vida de uma criança é importantíssima. Todos nós aqui fomos crianças um dia. Quem de nós aqui não temos uma crença limitante? Quem de nós aqui não temos um bloqueio? E como resolver tudo isso? Olha lá, mas
uma situação dos professores, né? Coloquei até umas imagens boas de professores sorrindo. Enfim, são nossos mestres. Eu tenho muito assim, muita gratidão por todos os meus professores, por tudo que eu já conheci. Mas será que eu também não obtive alguma crença limitante, algum bloqueio através deles? Será que cada um de nós aqui também não temos uma crença limitante, um bloqueio, que vieram dessas pessoas? Com certeza sim. Olha ali o chefe. Você é um chefe, né? Uma autoridade ali dentro de uma empresa, dentro de um negócio, tá? O que ele está fazendo ali? Né? Cobrando, pedindo, exigindo, um trabalho sob pressão. E eu acho que o pior de tudo isso é o que está descentralizado, é o que eu pude representar como mídia, tá? A mídia. O que a mídia faz conosco, muitas das vezes, são informações positivas, né? Nós pegamos informações em questões de segundos. O que acontece? Está acontecendo alguma coisa lá na França, né? Como o fogo que pegou lá na igreja, né? Como chama? De Notre Dame. E em poucos segundos nós estávamos sabendo aqui. Tá? Mas, enfim, foi uma notícia que nos trouxe alguma informação bem positiva? Ou foi uma notícia negativa? Negativa. Tá? Nos trouxe o conhecimento de forma instantânea, mas nos trouxe um pouco de tristeza, né? De ver tudo aquilo, né? E se a gente parar para analisar toda a história daquilo, nós vamos muito mais além do que isso. Então a mídia está todo o tempo fazendo o quê? Com que criemos novas formas de vida para nós. A mídia impõe novas formas de vida, formas de estrutura, que é o que o Barra de Artes trata, cuida. Porque aparece sempre propaganda, né? A gente entra no YouTube, né? No Google, em qualquer outra uma mídia, né? Que a gente tem um acesso a informações. O que colocam lá sempre? Propaganda o tempo todo. Você vai assistir um vídeo do YouTube, a cada tantos minutos tem uma propaganda no meio. E como que a física quântica trabalha com isso? São as mensagens subliminares que são impostas para nós a todo momento, o tempo todo. De quer que você compre, que você consuma, que você tem que ser daquela forma, que você tem que ser assim. Para você ser feliz, você tem que tomar Coca-Cola. Para você matar sua sede, né? Para você ser feliz, você tem que andar de BMW, né? Você tem que comprar um carrão, você tem que ter uma casa boa, você tem que... Então a busca da felicidade é constante para o ser humano. Será que nós já paramos para analisar que o ser humano busca a felicidade o tempo todo? Só quem não busca a felicidade o tempo todo, quem já está numa depressão profunda, já não tem mais um sentido da vida. Nós buscamos a felicidade o tempo todo, em todos os momentos. Mas em que estado nós buscamos a felicidade? Será que nós conseguimos atingir tudo isso? E por que será que não conseguimos atingir essa felicidade plena? Porque temos bloqueios. Nós temos muitas crenças limitantes que não possibilita a nossa expansão da consciência. Tá? Nós geramos por dia 400 trilhões de sinapses neuronais. Trilhões de sinapses neuronais. Nós conseguimos obter o resultado, a consciência de 200 mil só, apenas isso. Por que não conseguimos mais do que isso? Porque a nossa consciência não está expandida a tal ponto de conseguir absorver tudo isso. E onde vai parar todas essas questões, todos esses outros trilhões de sinapses neuronais? A física quântica trabalha com 3 dimensões, ou mais dimensões, né? Nós aqui trabalhamos com a 2ª dimensão, a física quântica trabalha com a 3ª dimensão, onde nós criamos matrix das nossas próprias vidas.
do que nós queríamos ser, do que nós não queremos ser. E como correlacionar tudo isso? Trazer todas as informações, obter todos esses caminhos livres, manter esses caminhos livres para que possamos ter essas informações todas. Aqui eu coloquei um pouco das principais crenças que nos limitam, né? Como já foi dito antes, a família, tá? São frases que a gente costuma ouvir sempre, né? Principalmente quando era criança, adolescente. O que nossos pais passavam, né? Espero que aqui a maioria dos pais não tenha passado isso, mas meus próprios pais me passaram algumas coisas assim, tá? É difícil, em todas essas crenças limitantes aqui, quem já não passou por isso. Ah lá, dinheiro não dá em árvore, né? Ah lá, nós somos pobres, mas somos honestos. Puxa vida, será que eu não posso ser rico e honesto? Eu tenho que ser pobre para ser honesto? Né? Que coisa engraçada, né? Mas as pessoas passam isso pra gente. É difícil ganhar dinheiro. Dinheiro não vem fácil. E daí? Aí eu cresci, escolhi uma profissão, tá? Ainda meio perdido com as coisas das escolhas de profissão, mas escolhi uma que traz uma forma rentável. É uma forma ativa, tá? E eu consigo um dinheiro. Mas será que esse dinheiro é suficiente para manter a minha família, para manter os meus sonhos, para que eu possa estudar mais, para que eu possa expandir um pouco mais a minha consciência? Como que a gente pode expandir um pouquinho mais a nossa consciência? De uma forma simples. Uma viagem. Ah, não precisa ser uma viagem lá na Europa, né? Mas pode ser uma viagem aqui próximo. Aqui em Ubatuba, né? Isso aí foi direto, não foi? Não, eu percebi. Exatamente. Não estava direto. Ela vai fazer uma palestra depois o retorno. Exatamente, ou retorno, né? O retorno da Europa. Já está convidado. A próxima palestra é o retorno. Nós não podemos deter conhecimento do Guadalupe. Ela vai falar em francês, que a soma do cateto é igual ao quadrado de Pelusa em francês na próxima sala. Ah, tá. Isso você já viu ali, né? Isso, muito bom. Lembra daquelas sinapses neuronais? 400 trilhões, tá? 200 mil nós temos esse acesso. Uma viagem para uma cidade que eu nunca fui em Cunha, tão próximo, eu nunca fui, tenho vontade de conhecer. Isso, com certeza, já vai me possibilitar mais de 100 mil sinapses neuronais, de eu conhecer um lugar novo. Gastaria o que eles? Sei lá, R$100 de combustível, alguma coisa para ir voltar, nem isso, né, Márcio? Ainda mais o carro GNV, né? É muito menos que isso. Vai e volta. Vai e volta. Sem tomar cafezinho. Mas o que acontece com tudo isso? Qual é essa busca nossa da nossa expansão consciencial? É isso. É a nossa felicidade o tempo todo. A felicidade de conhecer um lugar novo. A felicidade de conhecer uma pessoa nova. A felicidade de fazer alguma coisa nova, para que possamos sentir-nos úteis. Né? É uma coisa assim, eu não sei nem desenhar uma árvore, mas eu vou entrar numa escola de artes para que eu possa aprender. Isso vai me possibilitar, com certeza, mais de 200 mil sinapses neuronais, acesso a elas, porque eu tenho 400 trilhões por dia. Eu tenho que expandir cada vez minha consciência, fazer um treino para o meu cérebro. Né? Nós não treinamos, não vamos para a academia para treinar, fazer musculação, o nosso músculo expandir, né? O nosso corpo ficar melhor, né, Romulo? Parte de fisioterapia, enfim, para que o nosso corpo possa melhorar cada vez mais. E por que então nós não possamos então criar esse aspecto para o nosso cérebro? Criar todo esse tapete energético para que possamos pisar o tempo todo e expandir a nossa consciência. Olha ali quantas coisas, olha. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma cruz do que um rico ir para o céu. Puxa vida, né? Eles estão ali colocando tanto o rico lá para baixo, né?
que o rico ali para mim já não é honesto, o rico não vai para o céu, né? O rico é muita coisa ali que não consegue expandir, né? Coitado do rico, né? Agora ali, olha, dinheiro é sujo. Quem já ouviu falar que isso aqui, que o dinheiro é sujo? Já ouviu, Pedro Arnaldo? Será que eu quero uma coisa? Será que eu quero que uma coisa suja faça parte da minha vida? Eu acho que não, né? Quem é que não quer fazer parte? Que o dinheiro venha com facilidade para nós? Acho que todos nós aqui queremos. A pergunta melhor: quem é que tem problema com dinheiro? Nossa, ninguém tem. Não. Né? Ninguém tem. Quem não tem problema com dinheiro? Quem não tem, né? Acho que seria mais viável essa pergunta. Quem não tem. Por quê? Mas se eu dissesse para vocês que o dinheiro é uma energia positiva sempre, que nós é que não conseguimos atrair para nós, que nós é que criamos todo esse bloqueio, que era uma energia positiva. Antes de eu entrar numa classe de artes, fica à vontade, Melissa. Esse é meu sobrinho, tá? Então, quando nós criamos esses bloqueios com relação ao dinheiro, até eu estava falando antes de eu entrar para uma classe de Axis, nós falamos classe de Axis, né? O que eu imaginava com relação à energia do dinheiro? Eu imaginava isso, que a energia do dinheiro era neutra. E eu faria dela, usaria o meu dinheiro de forma positiva ou negativa. Eu poderia muito bem auxiliar uma família com uma cesta básica, eu poderia muito bem matar um inimigo meu, mandar matar um inimigo meu, com dinheiro. De forma positiva ou negativa. Então, para mim, aquele dinheiro tinha uma energia neutra. Depois que eu fui estudando as barras de Axis, eu vi que não é assim. Por que o dinheiro não estava vindo para mim com facilidade, alegria e glória? Porque era neutro na minha vida. Neutro. Agora não. Não está vindo assim ainda, mas está chegando. Né? Porque agora eu acredito que seja uma energia positiva. E quem é que não quer uma energia positiva perto de si? E a gente pega lá e escuta um negócio assim: isso aqui, o dinheiro é sujo. A gente precisa comer o dinheiro? Não precisa. Colocar na carteira, no banco, você nem ter contato com ele. Hoje a gente se usa o cartão magnético, né? Não precisa ter contato com ele. Enfim, são crenças limitantes, né? Ali, olha, dos amigos, né? Olha lá que os amigos falam pra gente: a vida está difícil, né? Encontro com uma pessoa na rua: nossa, a minha vida está difícil. Será que nós vamos comprar essa ideia dele? Ou será que nós vamos analisar melhor o que ele está falando para a gente e buscarmos ser diferentes com relação a isso? A vida realmente é difícil? Porque eu já comprei muitas crenças limitantes dos meus pais, que eu não tinha consciência ainda expansiva a tal ponto, quando eu era criança, para que eu pudesse selecionar muitas coisas. Aí vem essas crianças hoje em dia, né, Melissa? As crianças índias por aí, que desde os 4 anos de idade já está questionando, já está enfrentando, já está questionando professores, pais. Aí os pais ficam loucos, né? Não, a criança tem algum problema. Mas não é. Você acha que uma criança dessa vai aceitar tanta crença limitante assim, como nós aceitamos antes? Já nem tanto. Mas a nossa consciência era tão pequenininha ainda, né? Que a gente não tinha esse acesso, e a gente vai aceitando tudo isso. Olha lá, o país está em crise, né? Puxa vida, desde que eu me conheço por gente, eu ouço falar isso, né? O país está em crise. E o tempo todo está em crise. O que a gente tem que pensar? Para mim, não. Para mim, ele não está em crise. Ah, eu estou trabalhando, estou ganhando dinheiro honestamente. Por que estaria em crise para mim? Por que eu não consigo atrair tudo isso de positivo na minha vida? Por que eu não consigo fazer com que minha empresa possa expandir
até mesmo dentro de uma suposta crise de um país. Porque nós temos crenças limitantes com relação a isso. Nós não conseguimos atrair essa energia positiva para nós. Isso não funciona. Você acha que consegue? Olha a dúvida que fica, né? Você acha que consegue fazer isso? Ou você acha que consegue fazer essa palestra? Que para mim é apenas um conceito? Se eu acreditar que eu não consigo, eu não consigo. Eu crio a minha própria realidade. O que nós pensamos, nós criamos. E principalmente nós sentimos. Se eu penso que eu não posso vir aqui e passar alguns conceitos para vocês sobre barra de Axis, eu senti o quê? Medo. Quando eu sinto medo, eu crio uma situação que está barrando os meus conhecimentos, barrando a minha consciência. O que nós sentimos, nós criamos. Isso todo mundo já estudou, todo mundo já passou por isso aqui. A maioria das pessoas já passou por isso aqui, já viu isso. A ciência comprova isso. Tá? Como que nasce um aparelho celular? Como que criaram isso? Alguém teve que pensar. Alguém pensou, colocou no papel, desenvolveu a técnica, a tecnologia, enfim. Só que muitas vezes nós não paramos para analisar que nós temos ali até 2 aparelhos celulares e não analisamos como é que ele funciona. Como é que eu consigo falar com a Guadalupe que está lá em Paris pelo celular? Né, Guadalupe? Exatamente. E muitas vezes ela está num trem bala, a mais de 200 por hora e está falando comigo no celular. E eu aqui na Dutra a 110 por hora. Como é que acontece tudo isso? Ainda mais com essa diferença de velocidade, Né, então? Teve esse potencial, né? Como é que acontece tudo isso? A gente analisa tudo isso, a gente para analisar tudo isso? A gente não para analisar porque a gente não expande a nossa consciência para isso. Nós apenas aceitamos essas coisas que impõem para a gente. Olha, esse celular é o melhor que tem, compra ele que você vai estar bem. Beleza, funcionalidade, mas como que ele funciona? Mas por que eu preciso dele? Eu estava vendo uma palestra do Dr. Ribeiro, né, ontem até mesmo, um pequeno trecho, estava dando entrevista lá para uma repórter, e ele falava, né, dos riscos de carregar o celular, né, na cabeceira da cama, né, e ele fala que tem que manter o celular conosco desligado. Aí a repórter perguntou para ele, mas qual é a função do celular desligado, né, com uma pessoa? Ele falou assim, eu domino ele. Eu faço uso dele quando eu quiser. Não é ele que me domina. A hora que eu precisar dele, eu ligo e faço o que eu quiser com ele. Depois desligo de novo. Mas a gente não para pensar em tudo isso. Nós estamos apenas caminhando conforme estão impondo para a gente. Né? Tudo isso daqui, olha, professores, tá? Ali, ó, tudo que é interessante também, né? Estudar é muito caro. As pessoas colocam isso para a gente, estudar é muito caro. E como que a gente vai expandir nossa consciência se a gente não estudar? Se a gente não se encontrar? Aí a pessoa vem e fala para mim, é caro, não faça essa faculdade que é caro. Mas qual é o valor do investimento? De um conhecimento? De uma expansão? Para quem quer, não é nada. Né? Vale muito mais o conhecimento. A única coisa que nos dá o poder é o conhecimento. O dinheiro nos traz poder. Não traz isso poder, não traz de forma alguma. Não traz felicidade. Tá? A fama não traz poder. O que traz poder é conhecimento. Quanto mais você conhece, mais poderoso você fica. E nós temos que entrar sempre nesse caminho hoje, porque estamos sendo empurrados a conhecer física quântica, mecânica quântica, para que a gente possa expandir mais essa nossa consciência, sair dessa segunda dimensão, para que possamos entrar. Quando nós, estou errado, quando nós buscamos a cura numa segunda dimensão, fica bem difícil, é ou não é, Romulo? Você que trabalha com isso. Quando nós buscamos a cura na terceira dimensão, a cura acontece. Por quê? O que seria essa terceira dimensão de uma cura? Seríamos nós. Nós nos curamos. Nós somos co-criadores de tudo isso. O que a segunda dimensão oferece para nós? Só medicamentos.
né? Ninguém vai a fundo numa questão de uma doença. E o que mais compramos que limita o nosso ser? A realidade, o dinheiro que já falamos, a separação cultural, política e religiosa, né? A gente pode imaginar que na América do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai, enfim, né? Todos os países da América do Sul, cada um tem uma crença, cada um tem uma cultura, uma política diferente, né? Nossos irmãos passando necessidade na Venezuela, né? Todas essas diferenças que existem entre os países, né? Um coligado ao outro. Por que existem todas essas barreiras? Será que se nós pegássemos uma maquete de todos os países da América do Sul, com nossos dedinhos conseguíssemos baixar todas essas barreiras, como faz as barras de aço, baixar barreiras, será que a gente precisava de apresentar o passaporte para ir para um outro país? Quem que cria tudo isso? Somos nós mesmos. É o homem que cria tudo isso. Alguém já ouviu aqui dizer que algum pássaro parou numa barreira entre Argentina e Brasil e teve que apresentar o passaporte? Não. Então é engraçado, né? Não apresenta, por quê? Porque ele não queria isso. A consciência dele é expansiva. Expansiva aqui nas coisas simples da natureza. Porque ele não é passado para ele, para um animal, para um pássaro desse, crenças limitantes. Ele apenas segue os seus instintos. Ninguém ensina, só aqueles que estão ali, né? Estão ali dentro da gaiola, ensinam a falar, ensinam a fazer cantar, enfim, né? Estão passando crenças limitantes para aquele pássaro ali, coitadinho, né? Mas mesmo assim, o pássaro não precisa apresentar um passaporte. Nós é que criamos tudo isso. A desconfiança do outro, não acreditar no outro. Aí, ó, não posso errar. Quem falou que eu não posso errar? Nossos pais passam pra gente, você não pode, mas quem falou isso? Aqui é um planeta escola. Na escola nós vamos para aprender, mas também para errar. Tá? E como que nós buscamos as transformações através de erros? Eu já vou falar daqui a pouco. Padrões corporais, relacionamentos, fracasso, perfeição, né? Tudo isso é relacionado com o quê? Relação com o passado, significância com o presente e projeção do futuro. Quem aqui acredita que o futuro existe? Alguém acredita que o futuro existe? Será que alguém consegue provar para mim que o futuro existe? Eu acho que não, né? Acredito eu que não. Principalmente vocês que estudam bastante. O que existe? No momento presente. O nosso futuro está sendo criado agora, no momento presente. Tá? Plantamos, colhemos o que plantamos. A cada instante, a cada segundo. O que eu faço agora no momento presente, eu já estou colhendo agora. É instantâneo. É rápido. Tudo é energia. Tudo funciona de forma rápida. Nada fica parado. Se a gente analisar lá uma mesa, é densa, né? É bem densa, bem composta, bem concreta. Mas vamos colocar lá o microscópio, né? Para saber se a gente não consegue começar a achar moléculas em movimentos, átomos, elétrons, estão todos em movimentos, apenas condensados, como nós estamos aqui condensados. A física antiga, newtoniana, não digo tão antiga assim, mas a newtoniana, acreditava que todos nós fôssemos separados um do outro. Na realidade, nós não somos separados. Todos nós somos unidos, né? Através do quê? Desse vácuo quântico. Voltando aqui dentro de um centro espírita, um fluido cósmico universal, onde nós estudamos sempre esse magnetismo também. Né? Sempre a gente estava conversando uns dias atrás, até o André Luiz que passou isso, como que a gente analisa esse fluido cósmico universal ou esse vácuo quântico. Né? A gente pega um exemplo de um peixe dentro de aquário, 10 peixinhos dentro de um aquário. O que é comum entre todos eles? É a água. O que é comum entre todos nós? É esse vácuo quântico, é a criação universal. Todos nós somos conectados com todas essas energias. Tá? E o nosso passado?
serve como? Para quê? Para a gente? De base. Para que a gente possa olhar para o passado, olha, eu fiz aquilo, mas é só aquilo que eu tinha para oferecer naquele momento. Agora não. Agora eu expandi minha consciência. Eu sou outra pessoa, eu estou em transformação. Eu vou fazer diferente dessa vez. Mas eu ainda posso errar? Posso. E se ser perfeito? Não. O que vem ser, então, depois de tudo isso, barras de Axis. Então, coloquei aqui para vocês. Mas as barras de Axis não é só isso que está colocado nesse slide. Ela é muito mais. Muito, muito mais. Por quê? Porque ela trabalha com energia. Nós somos energia. Eu acabei de falar para vocês, nós todos estamos conectados uns aos outros. Tá? Existe um processo da barra de Axis. Quando nós corremos barras numa pessoa, muitas outras pessoas que estão conectadas, como familiares, né, amigos, parentes, chefes, professores, também estão baixando essas barreiras, quebrando esses bloqueios todos. Não só a pessoa que está recebendo, engloba muitas pessoas. Por que tudo isso? Porque estamos conectados uns aos outros. Nós estamos ali no emaranhamento quântico. Esse emaranhamento quântico nos conecta uns aos outros, as nossas consciências, as nossas energias. Tá? O que são barras de Axis? São 32 pontos na cabeça. Por que na cabeça? Existem outras técnicas corporais de barras de Axis? Sim, existem. São outras classes de barra de Axis, mas por que 32 pontos na cabeça? Onde nós trabalhamos de forma sutil, levemente, cada ponto daquele, para que a gente possa trabalhar com as sinapses neuronais de cada pessoa, ou de cada região, ou de cada conceito, ou de cada preconceito. Quando nós corremos as barras de Axis, é o termo que nós falamos, de correr barra de Axis, correr as barras em uma pessoa, nós baixamos consideravelmente as sinapses neuronais, a frequência cerebral daquela pessoa. Para quê? Porque a gente possa fazer uma reprogramação. Tá? Existe um mantra aclarador da barra de Axis, que eu nem sou permitido a falar aqui, né? Porque quem é um facilitador de barra de Axis, no caso eu não sou facilitador, mas sou praticante de barra de Axis, eu assino vários termos, né, que eu não posso passar esse aclarador, né, principalmente quando existem gravações, enfim. A gente faz esse aclarador, mas o que possibilita tudo isso? Quebranças de crenças, baixando barreiras, quebrando bloqueios. Mas quem é que faz toda essa coisa? Será que sou eu? É, Renato? A própria pessoa. Por que fala assim? Empoderar as pessoas a fazer o que elas já sabem fazer, o que elas já fazem. Tá? Nós temos essa possibilidade de fazer muitas coisas, mas o que essas crenças limitantes nos impossibilitam hoje, atualmente, de a gente realizar tudo isso, principalmente com uma autocura. Tá? Nunca uma pessoa que pratica barra de Axis pode vir com algum diagnóstico ou colocar uma pessoa deitada numa maca e falar assim, não, eu vou curar você. Não, isso não existe. A partir do momento que eu falo isso para uma pessoa, eu já coloquei um bloqueio nela. Tá? Então, ela não é nada. Quem faz alguma coisa sou eu. Na realidade, não é o contrário. Eu sou apenas uma ferramenta para facilitar isso. Desbloquear caminho. Uma ferramenta bem braçal até. Né? Que vai limpando ali a rua, limpando aqueles caminhos, tirando todos aqueles, baixando aquelas barreiras, derrubando aqueles preconceitos todos, para que aquela pessoa possa sim engrenar, progredir, expandir sua consciência. Então nesses 32 pontos nós tocamos de forma sutil, nós baixamos bem a frequência cerebral.
aonde existe uma nova reprogramação naquele ponto. Por exemplo, um ponto que a pessoa está pensando em dinheiro. Quando a pessoa pensa em dinheiro, aquele ponto está sendo ativo, com várias sinapses neuronais, aquelas 400 trilhões que eu falei para vocês agora há pouco, que a gente só absorve 200 mil. Então, naquele momento, eu baixo a frequência e entro com o mantra aclarador barra de Axis, que é bem poderoso, e a própria pessoa vai fazendo a nova ressignificação com relação ao dinheiro. A vida muda, a pessoa sente ali na barra, no momento que está correndo barras. Mas é depois, as pessoas vêm perguntar para mim quando eu corro barras, mas você vai mudar a minha vida? Eu não, quem vai mudar a sua vida é você. Mas eu vou mudar um conceito? Vai mudar conceito, vai mudar ponto de vista. Vai funcionar da mesma maneira, mas o meu ponto de vista agora será outro com relação ao dinheiro, com relação à sexualidade, com relação à cura, à alegria, à gratidão, à bondade, à paz, formas de estrutura. Será outro agora. Gary Douglas, primo do Michael Douglas, tá? Hollywood. Uma pessoa que foi o precursor de tudo isso, né? O fundador da barra de Axis. Ele sempre esteve na alta sociedade, né? Bastante dinheiro. Só que ele começou a atrair algumas coisas negativas na vida dele. Tá? Ele não tinha esse conhecimento ainda, né, de tudo isso. Ele faliu a empresa, ele separou, ele casou de novo, não estava dando muito certo. Ele não estava feliz. Ele estava perdendo o sentido da vida. Tá? Ele estava causando bloqueios com relação à sua própria vida. Estava entrando em depressão. Ele não tinha mais esse sentido. O que ele fez? Ele falou, não é possível. Eu não tenho mais sentido da vida. Eu tenho que fazer algo para que eu possa sentir aquela felicidade de novo. O ser humano busca isso a todo momento, a todo instante. Então ele começou a fazer perguntas ao universo. Por que perguntas e não buscava a resposta? Porque quando nós fazemos uma pergunta, ou alguém já nos responde, ou nós mesmos buscamos a resposta, essa resposta é limitadora. Você pode ir até aquele momento dessa resposta. Quando nós fazemos uma pergunta ao universo, esperamos esse retorno do universo, existem infinitas possibilidades de respostas para nós, de soluções para os nossos problemas. Quem que falava assim? Quem que fazia isso? Que a gente conhece muito bem. Porque alguém pode dizer isso para mim? Não, mais de 2000 anos atrás. Quem será? A figura do nosso Mestre Jesus. Ele sempre respondia um questionamento com uma nova pergunta. Porque ele nunca queria bloquear ninguém, nunca queria limitar ninguém. Ele sempre dizia que nós poderíamos fazer tudo o que ele faz e ainda muito mais. Por isso que ele não queria limitar ninguém. Por isso que ele respondia sempre com um questionamento. Porque a pessoa pudesse fazer esse questionamento para o universo. O que nós entendemos por universo também é Deus. Deus infinito, de sabedoria, de bondade, de amor, de respeito. Né? Então, Gary Douglas fez isso. Né? Hoje, a barra de Axis tem mais de 30 anos, né, no mundo todo. Sempre eu atualizei agora, tinha pego uma cidade antes, mas a cada momento está atualizando mais. 179 países já tem, né, os facilitadores em barra de Axis. Até uma coisa até bem assim, legal, né, do ponto de vista. Até a Coreia do Norte tem facilitadores em barra de Axis, né, onde eles estão bem, não aceitam, né, todas esses novos conhecimentos, né, do Ocidente, e lá já tem também. Então hoje
Existem, né, mais de 3.000 facilitadores capacitados no mundo todo. O que eu digo um facilitador? Quem pode ensinar a pessoa a ser um terapeuta de barra de axis. Quem pode passar esse conhecimento. Para que isso ocorra, a pessoa tem que passar por 3 classes de barra de axis. Um investimento um pouco alto, mas como a gente falava antes, né, estudar é caro. Depende do meu ponto de vista. Mas onde eu quero chegar com isso? Eu estava vendo uma palestra de nem digo um facilitador de barra de axis, tem mais de 6 classes de barra de axis. Ele é o primeiro da América do Sul na corporal que ele faz. Ele investiu mais de 120 mil reais em todos esses estudos com barra de axis. Será que ele é louco o suficiente de investir 120 mil reais em estudo de barra de axis e não acreditar no que ele faz? Não seria. Né? E ele fala na palestra dele: vocês acham que eu coloquei a mão no bolso para pagar tudo isso? Eu tinha esse dinheiro para pagar tudo isso? Não. E como que esse dinheiro apareceu? Funcionamento do universo. Logicamente trabalhando. Tá? Como terapeuta em barras, como facilitador em barras, ele montava classes. Tá? Uma passagem de barra de axis, uma classe de barra de axis custa mais de R$1.000. Muitos, às vezes ele imaginava que ele ia montar uma classe, não ia vir 5 pessoas, 4 pessoas. Quando ele olhava a capacidade do lugar que ele havia locado, não dava, era para 20 pessoas, tinha 25 pessoas. Por quê? Porque ele estava sempre fazendo um questionamento do universo. Mas quem passou tudo isso para nós foi o Gary Douglas. Tá? Onde tudo começou? Começou com questionamentos, como eu acabei de dizer. Ele estava ali, né, de uma forma bem popular, desgostoso da vida, né? Perdendo tudo que ele tinha, perdendo o amor da sua vida, perdendo as empresas, perdendo dinheiro, né? Logicamente que tudo isso não traz felicidade para a gente, mas ele estava numa posição que não tinha mais o que fazer. O americano é americano, né? É uma terapia americana isso. O americano, ou ele é melhor no que ele faz, ou ele desiste. A maioria deles é melhor no que faz. Um povo que batalha sempre para procurar ser o melhor no que faz. E ele, como não ficou atrás, ele começou a fazer questionamentos, né? Sobre o que traria a sua felicidade novamente. A vida deve ser muito mais do que somente aquilo que vivia. Não é possível estar vivendo daquela forma, ele pensava. Tem que ser muito mais do que isso. Eu tenho que ser mais feliz, eu tenho que encontrar toda essa felicidade novamente, né? Deve haver algo que realmente desperte o interesse de viver. Então começou a fazer as perguntas para o universo. O que eu posso ser, fazer, ter, criar ou gerar que tornaria minha vida e o mundo em um lugar melhor? Será que ele já queria a resposta rápida? Não. Ele deixou o universo trazer a resposta para ele. E olha que bem interessante é isso. Tá? Ele não pensou só em si. Ele pensou no mundo todo. Tá? Transformar o mundo em uma coisa melhor, em algo melhor para as pessoas. Nós aqui, magnetizadoras, nós sempre quando eu entrei nessa classe de barra de axis, eu comecei a comparar muito o Gary Douglas com o Jacomel. Né? Quando o Jacó passou por uma depressão e começou daí em diante desenvolver as técnicas dos TDMs para que ele pudesse sair daquele baixo astral, daquela depressão toda, para que ele pudesse encontrar novamente sua felicidade. Eu não acho quase nada diferente dos outros. Tem pouca diferença. Tá? Só que lá nos Estados Unidos, eles chamam a mediunidade como canalização. Então, depois que ele começou a fazer esses questionamentos, né? O que eu posso perceber, saber e ser que faria a vida valer a pena? Começou a vir para eles as respostas do universo. Entrou em contato com um amigo,
pediu para que ele pudesse fazer um atendimento com uma pessoa, que seria um massoterapeuta, né? E ele resolveu ir. Né? O que seria essa canalização de energias, né? Seria até um atendimento mediúnico para aquela pessoa que também estava passando por uns processos depressivos. E ele foi atender essa pessoa. E nessa canalização que ele fez, ele obteve informações sobre os pontos na cabeça, 32 pontos na cabeça, daquela canalização. Será que nós possamos a todo momento descartar essas ajudas que vêm do universo? Não, né? Nem no magnetismo, nem nas barras de axis, nem em qualquer outra terapia. A todo momento nós estamos tendo essas intuições do universo. A partir do momento que nós abrangemos e aumentamos, expandimos mais a nossa consciência. Como que nós vamos ter alguma intuição, uma canalização dessa, se a gente não tem a nossa consciência expansiva, a gente não busca estudar, não busca o conhecimento. Então o Humberto Douglas fez tudo isso. Depois ele tinha muitos amigos, né, poderosos. Ele é psicólogo, né? O Douglas é vivo ainda, é psicólogo. E tinha muitos amigos neurocientistas, né, que ele era uma pessoa de status. E ele começou a chamar essas pessoas para que pudessem fazer esses experimentos dessas ideias que ele estava tendo, né, trabalhar esses 32 pontos. E eles buscaram dentro da neurociência comprovações científicas que comprovassem todo esse processo das barras de axis. Axis no mundo. Tá? Eu tenho que ser axis no mundo? Não. Eu posso ser um terapeuta reikiano, posso ser um magnetizador, posso ser um massoterapeuta, um fisioterapeuta. Por que nós buscamos essa ferramenta de axis? Para que possamos expandir a nossa consciência e facilitar muito mais os nossos processos, mais os nossos trabalhos, né? Eu conheço alguns facilitadores que eles falam para mim que a maioria das pessoas que procuram fazer uma classe dessa de axis, que é o inicial, são psicólogos, tá? Comprovado cientificamente. Muitas das terapias, não desmerecendo, jamais, mas muitas das terapias que um psicólogo faz, que leva 2 anos nas barras de axis, faz em 1 mês. Traz o mesmo resultado em 30 dias. E hoje os psicólogos estão achando essa nova ferramenta para trabalhar, para facilitar o seu serviço, para que possa ser facilitado esse processo de cura do outro, de ajuda ao outro. Tá? A maioria dos psicólogos não querem, né, servir de muleta para os outros. Né? Os psicólogos ficam lá 4, 5, 10 anos com uma pessoa servindo de muleta o tempo todo. Eu atendo lá no meu consultório, barra de axis, eu já falo para a pessoa: eu não sirvo de muleta para ninguém, eu não tenho tempo para isso. É mentira, Guadalupe? Até no magnetismo eu estou chegando atrasado. Eu tenho tempo para isso? Não tenho tempo para ser muleta de ninguém. O que eu faço? Expansão consciencial. Você vai se curar, você vai caminhar com suas próprias pernas. Apenas vou mostrar o caminho para você, para que seja mais fácil, seja mais viável para você. Está presente em mais de 175 países, no caso 179 países. Influencia na vida de mais de 30 mil pessoas. Isso, 30 mil pessoas que estão recebendo as barras de axis. Fora aquelas outras pessoas que dá mais de milhares dentro desse entrelaçamento quântico. Quando eu corro barras em uma pessoa, todas as outras pessoas dentro desse entrelaçamento quântico também estão ganhando e sendo favorecido por esse tratamento em barras. Estão baixando barreiras, estão desbloqueando tudo. Como funciona? Eu já dei um parecer um pouco já, né, bem por cima como funciona. Ali nessa figura nós estamos mostrando, né, os pontos, alguns pontos na cabeça, o inicial, tá? São toques sutis,
que a gente não precisa apertar a cabeça da pessoa, porque senão a pessoa vai ser com dor de cabeça. Né? São pontos energéticos que a gente trabalha. E nós aqui? Né? Eu não falaria isso se fosse numa outra ocasião, mas nós aqui magnetizadores. O que será que está saindo das pontinhas dos meus dedos ali? Para trabalhar com as pessoas. Nós já aprendemos isso aqui. São fluidos energéticos, fluidos quânticos, para que eu possa trabalhar de uma forma quântica, para que eu possa entrar no sistema neuronal, para que eu possa baixar a frequência das sinapses. São fluidos, nada mais do que isso. Só que em pontos específicos da cabeça. Os 32 pontos. Aqui existe, né? Essa parte da consciência, controle do ânimo, enfim. Né, aqui não dá os 32 pontos, mas os pontos estão marcados na cabeça da pessoa. Tá? E também tem do outro lado, né? Porque nós colocamos as barras. Por que barra? Porque nós nunca fazemos nada sozinhos, sempre em forma de barras. Para que aquele ponto possa realmente baixar a frequência. Eu nunca coloco um dedo sozinho num ponto desse. Então não tem mais um polo, né? É como se nós trabalharmos com diferença de potencial. Né? Uma diferença de um DDP, né? Olha lá, consciência, controle, criatividade, criando conexões, criando formas de vida, enfim. Esperança, sonhos, dinheiro, comunicação, né? Cura, forma e estrutura, manda de implantes, manda de poder. Tá? Por favor. Durante uma sessão de barras são ativados os seguintes temas, né? Nós trabalhamos com esses temas que a gente acabou de passar, né? Não vou ser tão extenso, que já está passando muito bem o tempo, né, desse conhecimento. A banda do poder. O que significa a banda do poder? Tudo que a gente pode nos empoderar. Tá? É uma caixa preta quando a gente ativa a banda do poder. Né? Nós iniciamos as barras por ali, ativando essa banda do poder. Colocamos o dedo na nuca da pessoa, tá? E o outro dedo na testa da pessoa, fazendo um sistema de barras, ativando essa banda do poder. Banda de implantes, né? Tudo que nós pensamos, ideias, crenças, enfim, pensamentos, ou positivos ou negativos, está ali na banda de implantes. Nós implantamos os 32 pontos naquela caixinha preta também, tá? Fazendo com que eles todos possam começar a correr as barras. Então é a banda de implantes. Barra do dinheiro, né? Todas as considerações com relação ao dinheiro. Quando pensamos em dinheiro, aonde estão aqueles pontos? Tem uns pontinhos marcados ali na cabeça no desenho anterior. Enfim, barra de controle, né? Todos os pensamentos, ideias, crenças, considerações, tá? Que controlam nossas vidas. Ou que nós controlamos a vida dos outros, ou que nós controlamos alguns sistemas, controlamos a nossa forma e estrutura de viver, de encarar a vida, ou de aceitar o controle do outro. Tudo que tem relacionado a controle, nós trabalhamos com essa banda. Criatividade, tá? Tudo que a gente pode criar, nós possamos nos criarmos a cada momento, nos reinventarmos. Tudo que está relacionado à criação, à criatividade, essa barra é a possibilidade de desbloqueio, tá? E uma possibilidade de um reset, de uma reprogramação. Criando conexões, formas de vida, tá? Dessa maneira, né? Quanto a matéria e energia devemos contribuir, de modo a criar uma conexão ou criar uma forma de vida. Toda essa energia que nós desprendemos de forma que será negativa para nós. Nós gastamos energia o tempo todo com coisas bobas, com coisas cotidianas, né? Quem daqui não se depara no decorrer do dia, a gente está brigando com uma pessoa que nem está na nossa presença. Eu estou brigando lá com a minha esposa com uma coisa, eu chego em casa, não tem nada a ver com o que eu estava pensando. Quanta energia eu desprendi, quanto eu gastei daquilo lá, né? Essas são essas conexões que a gente faz, essas ressignificações de energias, positivas ou negativas. A torradeira do envelhecimento, é um engraçado, né? Mas é uma parte de trás aqui da cabeça que pega 4 pontos grandiosos, tá? Onde nós trabalhamos com as mãos assim, pegamos todos esses 4 pontos, todos em forma de barra, e
trabalhando todas essas considerações que temos com relação ao nosso envelhecimento. Será que nós estamos envelhecendo o nosso corpo e a nossa mente junto? Esses dias mesmo, eu e o Caxê presenciamos lá, né, o tio, né? Estava na casa da minha mãe, um tio de 82, 83 anos, que veio de São Paulo, tem uma agência de turismo. Até falo o cara, né? Porque o cara com 83 anos, né, com aquela energia toda, né? O tio Dinho, né, Melissa? E com aquela energia toda, eu falei para ele, tio, envelheceu só o corpo, a mente não, né? Ele falou assim, com certeza, filho. A minha mente não envelheceu. Então são essas considerações. Agora você pega exemplo de outras pessoas, às vezes com 30 anos de idade, com dores na coluna, não consegue levantar direito, acha que não pode, né? Que fica presa a essas formas de vida, nem de vida, né? Forma de vítima o tempo todo. Eu não consigo, eu não posso, eu tenho dor. Então, essa torradeira do envelhecimento trabalha com isso. As nossas considerações com relação ao nosso envelhecimento. E muito também, quando a gente trabalha com a torradeira do envelhecimento, trabalhamos com as renovações celulares. A partir do momento que, né, o ser humano tem de 7 a 8 anos uma renovação celular, muitas das nossas células se perdem no caminho. É normal, por isso que tem nosso envelhecimento, né? Se não tivesse isso, a gente não teria como envelhecer, né? Mas elas se perdem. Mas quando a gente trabalha isso em barras, esse ponto, com certeza elas vão se perder bem menos, porque a pessoa vai trazer nova significância para esse envelhecimento. Suas próprias células vão se perder bem menos. Elas vão trabalhar de formas mais salutares, né? E não tão ovaladas como estavam antes. Essas células vão se renovar de uma forma mais sutil e uma estrutura bem melhor, né? Barra, esperança e sonho, pensando sobre a nossa esperança, né? Nossos sonhos e esperanças. Quem aqui de nós conseguimos viver sem sonhos, sem esperanças? Se a gente não tem um sonho de realizar algo, não digo colocar o nosso pensamento no futuro, ao tempo todo, não. Nós temos sonho e esperança de que aquilo vai realizar a nossa vida de forma completa. Comprovado cientificamente, mais de 95% de tudo que achamos que vai dar errado na nossa vida, não dá errado, dá certo. Tá? E onde nós colocamos todos esses pensamentos, todas as formas, sonhos e esperanças, é o que a gente tem que acreditar sempre, ter a esperança de tudo isso vai dar certo. Atrair tudo isso para a gente, a barra de forma segura, o que pensamos ser é importante nessa realidade, né? O quanto nós temos que pensar sermos importantes para essa realidade de hoje. É o significado da minha vida aqui. O que eu vim fazer nesse planeta escola? Né? O que eu estou fazendo aqui hoje? Quando nós pensamos assim, nós conseguimos colocar nossa mente no momento presente e ressignificar a nossa vida, a nossa existência. E muitas pessoas não conseguem fazer isso. É só a mente ansiosa o tempo todo. Um grande problema é uma mente ociosa o tempo todo. Não busca conhecimento, não busca expansão. Tá? Essa barra trabalha isso. A barra da consciência, abrir as portas para uma maior consciência. Tudo é consciência, mas uma consciência que é sem julgamentos, sem crenças limitantes, sem bloqueios, sem barreiras. Tá? Quando nós colocamos metas na nossa vida, tá? Vocês podem até achar estranho, vão pensar bastante até com relação a isso que eu vou falar para vocês. Eu também tinha um pensamento assim. Depois que eu entrei na classe de artes, não. Me transformei. Quando nós colocamos metas na nossa vida, nós estamos limitados àquelas metas. As metas só servem para nos limitar. Chega um chefe e fala para você, eu quero que você venda R$1.000 esse mês de algum produto. Ele colocou uma meta para você. Você vai chegar até aquele R$1.000 e acabou. Para mim tá bom. Chega. É o que ele impôs para mim. É aquele limite. Se ele não coloca o limite para você, não coloca a meta, você vende 5, 10 mil reais.
estava vendo uma palestra também de Barras, onde esse facilitador estava trabalhando com algumas pessoas, né? Na área, no ramo de empresas, alguns empresários, enfim. E ele falou, fez um exercício com todo mundo, pediu para eles fechassem os olhos, né? E começou a perguntar, né? Então entrou numa expansão consciencial ali com eles, né? Numa ferramenta de Barras, que é na Barra também tem ferramentas verbais, e muitas ferramentas verbais. Ele entrou numa dessas ferramentas verbais e perguntou para eles: quem aqui está disposto a ganhar 50 mil reais por mês? Levante a mão. Ninguém levantou. 40 mil, ninguém levantou. 30 mil, ninguém levantou. Aí quando ele chegou lá 5 mil, 10 mil, 5 mil, as pessoas começaram a levantar as mãos. E eram as metas que haviam sido estabelecidas para aquelas pessoas, para aquela empresa. Eram metas criadas, impostas para eles. Quando nós criamos metas, são apenas bloqueios. Nós não conseguimos mais passar por aquilo. Nós criamos então uma matrix, trabalhando numa terceira dimensão, criando um bloqueio para a gente. E quem desfaz tudo isso? A barra de arte consegue desfazer tudo isso. A barra ponte faz a ponte entre todas as considerações que têm a ver com o corpo, sexualidade e crescimento. É o único momento nas barras que nós encostamos um dedo das nossas mãos um no outro. Nós fechamos um curto-circuito ali, curto-circuitos neuronais, onde haverá uma conexão em todos os lados das barras de arte, de uma banda a outra, uma conexão, para que todas possam se conectar e se entrelaçar entre elas, e essa comunicação possa haver entre as duas bandas da cabeça. Barra de tristeza, alegria, né? Considerações que temos com relação à tristeza, alegria. Eu tenho que ser alegre o tempo todo? Não. A pessoa fala assim pra gente, né? A gente encontra um amigo na rua: nossa, mas por que você está triste? Muda esse do seu jeito. Lógico, é uma maneira da gente melhorar. Mas a tristeza é errada na nossa vida? Não é. Apenas nós temos que reconsiderar tudo isso. Por que eu estou naquele momento triste? Porque alguma coisa de errado aconteceu. Eu tenho que aprender com aquele momento triste. E os momentos da alegria? Sempre considerar também como eu consegui atingir esse ápice da alegria. Buscar todo esse conhecimento, buscar todo esse caminho. A barra da cura, né? Todos os pontos que visa a parte sobre o corpo e curar-se ou não. Nós, muitas vezes, criamos sim a nossa própria doença. Mais de 90% das doenças são psicossomáticas. Nós criamos tudo isso. E onde está a nossa consciência de cura em tudo isso? Tem a nossa consciência de doenças, sim. E a de cura? Como que a gente consegue obter todos esses resultados positivos? Dentro de magnetismo, dentro de um reiki, dentro de terapias corporais? Através dessa consciência de cura. Eu consigo facilitar a cura de uma pessoa que não quer ser empoderada para aquilo? Não consigo. A barra de arte trabalha com todos os diversos tipos de doenças. Mas eu consigo resolver o problema daquela pessoa se ela não quiser aceitar aquilo? Eu não consigo. É só ela que vai aceitar. É só ela que aceita a transformação. Quando uma pessoa me procura no consultório, eu explico para ela o que é a barra de arte, o que pode acontecer, o que não pode, tá? As transformações sempre haverá na vida da pessoa. E pergunto: está disposta a se transformar? Sim. Então eu corro barra de arte com você. Tem dúvida? É melhor não correr. Tá? Porque as transformações vêm. São transformações positivas. Tá? Muitas das vezes, as primeiras transformações podem soar como negativo na nossa vida, mas não é. Então, um exemplo de uma cliente minha, que ela estava trabalhando numa outra cidade, na área médica, tá? E não estava bem naquele emprego. E ela começou a correr barra de arte comigo. Na segunda sessão, ela foi mandada embora do emprego. Ela ligou para mim na hora: Van, você viu o que você fez? Eu falei: eu fiz? Como assim? Lembra a pergunta que eu fiz para você? Você aceita a transformação? Aceito. Então aguarda.
Lembra que eu falei para você que as primeiras transformações podem soar de forma negativa? Aguarda, faça esses questionamentos para o universo. Onde você pode, o que você pode fazer para melhorar tudo isso? Foi o prazo agora de 10 dias. Arrumou o emprego que ela queria, ganhou 2 vezes mais. Transformação na vida dela. Tá? Isso eu posso provar para vocês. São transformações. Barra do corpo e sexualidade. Julgamentos que temos sobre os nossos corpos. Tá? Até o facilitador, eu vi na palestra dele também, né? Que eu vi bastantes palestras. Né? São estudos, fazem parte do estudo. Ele estava numa classe lá nos Estados Unidos, junto com o Gary Douglas, e estava com o microfone falando algumas coisas, e perguntou para o Gary Douglas por que existe muito mais mulheres do que homens nas classes de barra de artes. Ele falou assim, mas por que você está contando comigo? Porque eu não sou homem. O que veio primeiro na cabeça dele? Que ele é homossexual, que ele é gay. Ele ficou até meio sem graça de tudo e tal, né? Continuou porque tinha que falar, depois passou o microfone para outra pessoa e tal. Então ele perguntou para a colega do lado. A colega do lado perguntou para ele, você entendeu o que o Gary falou para você? Entendi. Ele é gay. Não. Ele é um ser infinito. Esse é o nosso ponto de vista. Eu não sou homem, o que eu sou então? Eu sou gay. Não sou um ser infinito. Infinitas possibilidades. É isso que ele quis dizer para ele, né? Onde nosso corpo, sexualidade, julgamento sobre nossos corpos. Pode me dar, por favor. Banda da bondade, gratidão e calma, tá? Barra da comunicação. Tudo que faz parte da nossa comunicação, a nossa maneira de falar, de expressarmos, a maneira com que nós possamos fazer com que a pessoa possa entender o que a gente está falando. Né? Muitas vezes a gente fala, a pessoa não entende nada do que está falando. A gente consegue formatar tudo aquilo para passar aquela transmissão, né? Porque tudo trabalha em frequência. Que frequência que eu estou falando com aquela pessoa? Que frequência que eu estou entendendo que aquela pessoa está querendo dizer para mim? Será que eu estou na mesma frequência que ela? Então essa barra de comunicação é isso, tá? E a comunicação também através das mídias que a gente havia falado no início, essa influenciação que a gente tem através de tudo isso. Barra do tempo e espaço. Todos os lugares em que pensamos que tempo e espaço estão conectados. Como dizia Albert Einstein, o tempo é relativo. Por que é relativo? Se a gente parar para analisar, se não tivéssemos contagem de tempo, como segundos, minutos, horas, dias, semana, mês, ano, enfim, será que todos nós que estaríamos vivos, fazendo as mesmas coisas? Com certeza sim. Quem criou o tempo foi o homem. Tá? Só que agora o homem faz essa relação de tempo e espaço. Tempo e espaço. O espaço sim, mas o tempo é relativo. O espaço que eu teria aqui para conversar com vocês hoje, não tem. Nesse espaço, o que eu posso trazer de conhecimento para vocês, o que eu posso aprender com vocês? Não me preocupar com esse tempo todo. Né? É que muitas pessoas se preocupam. Acham que o mundo vai acabar hoje. Eu não consigo mais pedir perdão para aquela pessoa porque ela pode morrer ou posso morrer. Não é assim que funciona. Então nós temos tempo para sempre para nossas renovações, sempre para nossas transformações. A barra de reestruturação, a reativação e recriação. O que quer que tenha sido retirado não retorne. Tá? Quando nós corremos barras, esses bloqueios que foram retirados, que eles não retornem mais. É o que essas barras trabalham. Né? A barra de reestruturação, a eliminação de todos os pontos de vista, tá? Que permitiriam voltar à sua antiga maneira, de modo que não caia de volta na mesma cabeça anterior. Trabalham juntas. Se a gente voltar naquele desenho da ponta da cabeça, as duas estão bem conectadas umas das outras. Essas duas. Pode passar, por favor? Círculo de manifestação, surgimento de uma realidade diferente. Tá? O que seria esse círculo da manifestação? Nós fazemos os movimentos com as mãos, nós trabalhamos com o coronário da pessoa.
Tá? Ativação no coronário da pessoa. Todos nós que conhecemos o coronário. Né? Nada mais é do que isso. Tudo de tempo e espaço. Tá? Acender todos os tempos e espaços simultaneamente. Eu fico muito com receio, já perdi cliente por causa disso. Por causa desse túnel de tempo e espaço. Porque eu falei a palavra errada para a pessoa. Porque nesse túnel de tempo e espaço, nós trabalhamos com 13 reencarnações. Nós puxamos 13 reencarnações entre que bloqueios, tá? E dificuldades, algumas coisas que tem que ser limpo naquele momento. Porque nós trazemos essa ressonância do passado. Muitos dos casos a gente tem medo de dirigir. Por que eu tenho medo de dirigir? Por que está vindo esse medo para mim? Se eu não tive nenhum trauma na infância, a gente veio buscando tudo isso, a gente não acha nenhum trauma. Então será que está vindo isso? Uma ressonância do passado. Esse túnel de tempo e espaço trabalha com 13 reencarnações. Possibilita eu ter essas imagens de reencarnação? Às vezes. Nem sempre, mas não precisa. Tá? Eu sei onde está sendo bloqueado ou desbloqueado, bloqueado ou desbloqueado. Eu trabalho com todos esses tempos. Eu perdi uma cliente assim, porque não acreditava em reencarnação. Eu falei a palavra errada para ela, foi embora. Eu não acreditava nisso. Eu tenho que prestar muita atenção no que eu falo para as pessoas. Aqui todo mundo acredita, né? Espero eu. Coroa de Mista, penetrar nos mistérios do universo. O que seria isso? Agradecer. Agradecer a Deus. Dentro das barras de Axis, eles agradecem muito aos mestres sancionados, aos nossos mentores. Nós agradecemos a todo esse processo que nós fizemos com a pessoa. Processo corporal, processo verbal. Pode passar, por favor. Benefício do tratamento da barra de Axis, reduz sintomas de depressão e ansiedade. Por que tem muito a ver com magnetismo? Nós trabalhamos também com magnetismo em relação a isso. O magnetismo também é uma terapia quântica. Também reduz esse processo de ansiedade e depressão. Mais facilidade em lidar com todos os aspectos da sua vida. Acalma a mente excessivamente, ativa sempre a pensar. Aumenta a concentração. Eu tenho um cliente que ele é médico. Ele é recém-formado. Ele está querendo prestar a residência lá no Albert Einstein, em ortopedia. É a segunda vez que ele presta e não consegue. Por que ele me procurou? Só para isso. Para que ele possa acessar o que ele já sabe. Empoderar as pessoas a fazer o que elas já sabem fazer. Ele tem o conhecimento, eu só não estou conseguindo acessar. Ele me buscou para isso. A prova dele é agora em novembro. Tá? Ele está buscando esse tratamento de bafo para isso. Reduz bloqueios causados pela acumulação de raiva, frustração e exaustão. Melhora relacionamentos por permitir a aceitação por nós próprios e pelos outros. Nós temos uma nova versão de nós mesmos. Eu sou uma outra pessoa agora a partir das barras de Axis. E eu me percebo assim. Tá? Menos irritação com as situações e pessoas que não compreendemos. Benefícios para o distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade. Tá? Trabalhamos muito com isso. Principalmente também, não coloquei aí, mas com crianças com autismo. Tá? Existe um trabalho magnífico já com magnetismo também, em cima de tudo isso. E as crianças com autismo. É um projeto que eu tenho para o ano que vem. Ainda haverá um grande investimento para que eu possa chegar nessa classe. Mas eu quero para o ano que vem, ou se mudar para o ano que vem para o outro, não vou colocar metas, porque se eu colocar metas eu não consigo atingir. Mas a minha vontade, meus sonhos, eu tenho esperança de que eu possa facilitar mães que têm filhos com autismo, para que elas possam trabalhar com eles as barras de Axis e não vir no meu consultório o tempo todo, servir de muleta o tempo todo. Até mesmo, existe limite para uma barra de Axis? Não existe limite. Você pode correr a barra de Axis toda a sua vida se vocês quiserem. Mas desde que a gente possa, buscando sempre uma melhora. Eu já consegui o que eu vim buscar? Estou indo embora. Daqui a um tempo eu vou buscar outra coisa? Opa, volto para as barras de Axis. Vou buscar outras coisas, vou expandir um pouco mais minha consciência.
Agora, essas crianças autistas conseguem uma expansão? Conseguem se melhorar bem com as barras de axis, mas a vida toda vão ter autismo. Então vai ficar a vida toda se tratando com um terapeuta em barra de axis? O meu projeto é que ele se trate com suas próprias mães, ou pais, ou pessoas que estão ali, irmãos, pessoas que estão com aquela criança o tempo todo. Aprendam a fazer esse tratamento. Já tem também no Sul uma facilitadora que já está fazendo isso. E só que ela faz um pouquinho diferente. Ela trabalha com as crianças, né? Depois ela passa algumas coisas para as mães. Eu quero já ensinar as mães a trabalhar desde o início com as crianças. Mas os resultados estão sendo magníficos. As crianças que não falavam já estão falando. Então é impressionante o resultado de barra de axis. Aumento dos sentimentos da alegria, diversão, confiança e bem-estar no dia a dia. O que Gary Douglas falava? Sempre ele fala, né? Fala para todos os facilitadores em barras, né? Todas as classes de barras. E se você fizer algo que você não se divirta com aquilo, você não atrai coisas positivas para você. Então não adianta. Muitas vezes eu sou imposto a me formar numa coisa que eu não quero. Meu pai fala, você tem que ser advogado, você tem que ser engenheiro, ou médico, ou dentista. E eu não quero ser isso. Eu me formo, começo a trabalhar com isso, com aquilo que eu não queria. Será que eu vou, né, trazer toda essa energia positiva para mim, dentro do que eu faço? Não, vou ser infeliz. Então nós temos que nos divertir com o que fazemos. Hoje em dia eu me divirto muito com meus clientes lá nas barras de axis. Estou muito avisado com eles. Relaxamento profundo e melhor qualidade do sono. Enfim, Gary Douglas fala, né, que o que pode acontecer numa sessão de barras, o máximo que pode acontecer é você mudar toda a sua forma de vida, você mudar, quebrar todas essas crenças, todos esses bloqueios. E o mínimo que pode acontecer, uma grande sensação de relaxamento. É como se você tivesse passado por uma meditação de 2 horas seguidas. É como se você tivesse passado por uma massoterapia mais de 1 hora seguida de massoterapeuta. Apenas puxando energias, correndo essas energias, correndo essas barras. A neurociência, né? O neurocientista PhD, Dr. Jeffrey. Então a neurociência prova tudo que eu falei aqui para vocês com relação à barra de axis. Pode passar, por favor. Esse cientista Jeffrey fez essas comprovações, né? Dentro de equipamentos, de eletroencefalogramas, né? Essas imagens aqui são imagens de cabeça, né? A gente pode analisar do narizinho lá, as orelhinhas, olha. O cérebro antes de receber as barras de axis. Aqueles pontos vermelhos no cérebro da pessoa são desvios anormais, né? Padrões anormais. Isso não é normal de acontecer. Tá? A pessoa tem algum desvio de padrão, de comportamento, está passando por algum estresse excessivo. Eles fizeram com a mesma pessoa, correram barras de aproximadamente 90 minutos, e as comprovações ali científicas, está vendo que aquelas manchas já sumiram, desapareceram? Isso é comprovado cientificamente. Depois, quem quiser, eu passo o site para vocês, o endereço, para que vocês possam, são artigos científicos, totalmente sérios, que vocês possam acessar e ver tudo isso que acontece lá. Pode-se notar a baixa frequência adquirida, de 2,7 Hz, tá? As chamadas ondas delta. O que aconteceu? Aquela pessoa praticamente foi com uma terceira dimensão. Entrou num estado tão profundo de relaxamento, onde nós conseguimos sim tirar todos esses bloqueios, todos aqueles desvios, padrões que estavam existindo naquele cérebro. Tá? Pode passar novamente. Uma outra comprovação científica, americana também, a termometria, da doutora Lisa Fonen. Tá? O que ela quis provar com tudo isso? A termometria é uma ciência que mede a temperatura e estabelece padrões para essa medição. Tá? Então ela vai medir a temperatura do corpo da pessoa, né, com um equipamento, com um aparelho, que vai mostrar, né, um sistema de cores, onde está fora de padrão, onde está normal, né, trabalhando com tudo.
Desse modo, podemos ver através de representação gráfica os vários sistemas do nosso corpo, como os principais órgãos, o sistema linfático, os dentes, o sistema músculo, né, esquelético. Através da termometria, podemos verificar como está a toxicidade do corpo, o sistema imunológico, os desequilíbrios endócrinos, circulares, etc. Pode passar, por favor? Olha lá as apresentações. Tá? Tudo isso comprovado cientificamente. Tá vendo ali? Ó, eu não achei essa lâmina, né, traduzida. A gente é bem simples, né? O azul claro, né, uma cor normal para uma pessoa. É normal aquele padrão, aquela temperatura está normal dentro de todos aqueles sistemas, né, que a gente acabou de falar. A azul escura está com uma impedância regular. O preto está bloqueado. Existem bloqueios em cima daquilo. O vermelho está tóxico, né? Toxinas no organismo, né? E o amarelo, né? Inflamações. Olha lá, antes das barras de aço, a parte esquerda, né? Before bears, antes da seção de barras, estavam daquela forma. Ela fez, depois, logo correram barras dessa pessoa e ela fez esse novo sistema, né, da termometria. Depois da seção de barras, olha só como modificou. Tá vendo? Todos esses pontos de inflamações, de bloqueios, né, de toxicidade todo no organismo já foram limpas. Em uma sessão de barras. Isso é uma sessão de barras. Tá? A gente calcula aqui para pesquisa científica 90 minutos. Práticas em barras. Quem será o voluntário para fazer prática em barras? Quem nunca fez barras aqui? Tem pessoas que já fizeram. Quem seria um voluntário para fazer comigo? Pode fazer, Renato? Você com toda essa energia aí? Aceita a transformação, Renato? Aceita, né? Vamos lá. Pode tirar o óculos? Pode tirar, não precisa. Não tem problema. Você não vai enxergar nada. Tá, vou ensinar algumas coisas antes. Isso? Tá? Vou passar algumas coisas antes. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com 32 pontos da sua cabeça. Logicamente não vou levar 1h30 para fazer tudo isso, né? Vou fazer alguns minutos. Exatamente, o tempo é relativo. Né? E importa agora esse espaço que eu vou percorrer com você. Até onde eu consigo chegar na sua consciência, na sua expansão consciencial. Vou precisar que você fique descalços, pode até ficar de meio, tem que tirar essa capa, tá bom? Eu vou puxar a energia dos seus pés, vou puxar a energia das suas mãos e vou trabalhar com a sua cabeça. Tá? Estende suas mãos por favor. Vou ensinar assim. Assim. Quando eu pedir as suas mãos, o que você vai fazer? Você vai estar deitado de barriga para cima, você vai colocar as mãos para trás, de maneira que fique confortável para você. Eu vou ficar aí mais ou menos 1 minuto, tá? Não vai doer exercício, nem nada. Tá? Eu vou me conectar com você. E você se conecta comigo. Coloque seus dedos na mão. Isso. Essa vai ser a conexão. Quando eu pedir as suas mãos, você vai fazer isso comigo. Tá bom? Ok? Vocês não podem começar? Tá bom. Pode deitar, por favor. Isso. Prática das barras de aço. Tá? O que eu vou trabalhar com o seu Renato agora? Primeira parte, a parte de empoderamento. Tá? Renato, peço licença para começar a trabalhar com você. Tá? Como é uma terapia também corporal, precisa de toque. Então peço licença para trabalhar com você. Aqui eu estou acessando a barra do poder, o bando do poder. Trabalhando em empoderamento. Fazendo o quê? Já que todas as suas energias já começam a percorrer. Mas antes disso, por enquanto não está fazendo nada. Porque lembra como eu falei? Tem que ter barras. Está faltando mais uma mão para trabalhar aqui. E aqui. Eu pego 3 pontos embaixo e 3 pontos em cima.
Tá? Por isso que muitas vezes a gente demonstra no desenho, não parece que tem todos aqueles 32 pontos. Nós trabalhamos com 3 dedos, 2 dedos, às vezes um. E aqui eu já vou fazendo mentalmente, tá? Baixando essas barreiras. Posso até falar. Baixando barreira, baixando barreira, baixando barreira. Ficaria mais ou menos ali de 4 a 5 minutos essa banduca ali, tá? Na caixa preta de tudo isso. É o ponto que eu fico mais tempo é essa banduca dele. Agora aqui eu vou trabalhar com ele puxando as energias, tá? Toda energia que está vindo do universo entrando para o seu coronário, passando por todo o seu corpo, vai passar por mim, tá? Eu tenho que sentir o que ele está sentindo, eu tenho que sentir a sua energia com isso. Passando por mim, eu vou eliminar ela pelo meu coronário. Porque eu mando para o universo e não volta para ele. O universo manda para ele, passa por mim e eu mando para o universo. Para quê? Para quando eu for correr barros com ele, muitas vezes vem alguns pensamentos. E eu tenho que assimilar o que é pensamento dele e o que é meu. Como que eu vou achar um bloqueio dele? De repente é um bloqueio meu. Então tem que ter essa diferenciação. Eu vou puxar a energia dele agora. Nada, esqueci de dizer para você, só não cruza as mãos dos pés, tá? Puxando energia, puxando energia, puxando energia. Puxei a energia dos pés, ficaria muito mais tempo, só para demonstrar como funciona. Renata, suas mãos, por favor. Achei que você estivesse dormindo. Da mesma maneira, agora toda a energia que está vindo do universo, passando pelos seus pés, tá? Trabalhando o refluxo, passando por todo o seu corpo, por todos os seus membros, órgãos, passando pela sua cabeça, passando pelos seus braços novamente, passando por mim e saindo pelo alto da minha cabeça. Então puxo todas essas energias. Esse é o inicial das barras de Ares. Agora eu vou fazer alguns pontos com ele de forma mais rápida, mas só para demonstrar para vocês como que funcionam essas barras, a terapia de barras, tá? Eu vou entrar aqui agora com a banda de implantes, tá? Juntamente com a banda do poder, a banda de implantes, a caixinha preta, de todas as criações, de todos os bloqueios que ele teve, de tudo que ele quer mudar, que ele quer se transformar. Eu trabalho aqui agora, chamando essas bandas de implantes, que os 32 pontos possam percorrer na sua cabeça. Trabalhar com ele agora, as bandas do dinheiro, do controle e da criatividade. É a última que eu vou falar, senão a gente vai ficar aqui até não sei que hora, eu não vou conseguir fazer tudo isso. Só quero que vocês percebam os movimentos das barras de Ares.
verdadeiro envelhecimento. Esses foram os movimentos dos 32 pontos das barras de Axis. Uma terapia que a gente leva 90 minutos com os pontos na cabeça. Tá? Pode ser percorrida um pouco mais rápido, de acordo com a pessoa. A gente sente que as barras estão correndo entre nossos dedos. A gente percebe essa energia. Tá? Em uma criança, corre um pouco mais rápido que isso. Por volta lá de 30 minutos já é o suficiente. 20, 30 minutos já é o suficiente. Por que uma criança é mais fácil? Porque ela não tem tanta criança limitante como nós ainda. Porque a gente vem percorrendo todas as crianças limitantes desde criança. Mas a gente vai aumentando cada vez mais, potencializando cada vez mais quando a gente cresce, né? Com tudo isso que vem oferecendo pra gente. Então a luta é um pouco mais demorada. Tem pessoas que a gente começa a correr barras, já é fácil a gente sentir que as barras estão correndo, né? Porque a pessoa já está tendo aquele desbloqueio naquele momento. Então aqui foi só uma demonstração de como é a barra de Axis, a parte corporal da barra de Axis. Existem ainda as formas verbais da barra de Axis, onde a gente faz perguntas, questionamentos a essas pessoas, e essas pessoas fazem questionamento ao universo, para que eles possam obter a sua resposta, de acordo com o que eles estão precisando e procurando ali conosco. Eu quero agradecer a todos. Por aqui foi apenas, mais uma vez, com conceito, apenas um breve conceito, um simples conceito das barras de Axis. A barra de Axis é muito mais do que eu passei aqui. Existem diversas classes de barras, diversas partes de formas corporais também, não só as verbais. Mas eu espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas e vou abrir também agora um tempo que vocês possam perguntar alguma coisa. Tá? Eu agradeço a presença de todos.
Espero que eu tenha sido claro, que a minha comunicação tenha sido clara para vocês. Eu sei que é uma coisa nova, né, que está aqui no Brasil há 6 anos apenas, mas que está surgindo muito efeito já em todo o mundo, não só no Brasil. Tá? Muito obrigado a todos. Tá? Está aberto a perguntas. O que nós colocamos como harmonização para cada um, para cada terapeuta? Tem pessoas que trabalham com reiki, pode harmonizar o cliente antes com reiki, tá? Pode harmonizar com florais, com cromoterapia. O que será que eu faço para harmonizar meus clientes? Quem será que pode adivinhar? Né? Cheque especial, né? Cartão de crédito, espiritual, calma. Exatamente. Trabalho Música. com que eu amo de paixão com o magnetismo. Tá? Se não surgir efeito na barra de água, o magnetismo surge. Né? Então, estou aberto a perguntas. Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se eu não souber responder ou resolver agora, a gente vai mandar um e-mail, um WhatsApp. Porque nós não somos todos detentores, nós não detemos todo esse conhecimento tudo ainda. Eu digo sempre para os meus clientes, que eu só digo a verdade. Se eu puder auxiliá-lo nas barras de axis, eu falo que sim, senão eu passo para outra coisa. Passo para outro tratamento, outras pessoas, quem possa ajudar. E é muito engraçado tudo isso que eu sempre falo para eles. Vocês podem sentar aqui agora, conversar comigo. Pode contar a pior mentira que tiver, mas a sua energia não me engana. Então, quando eu trabalhar com você nas barras de axis, eu vou saber o que está acontecendo. Tá? Então, a gente consegue ter acesso, muitas vezes consegue ter acesso a muitos bloqueios. Tá? Eu não sei se é a parte como eles falam nos Estados Unidos, na canalização, mas vem muitas imagens para a gente, para que a gente possa perceber o que está acontecendo. Precisa falar alguma coisa? Não. É uma terapia que a pessoa precisa contar alguma coisa para mim? Também não. Pode entrar lá simplesmente, tomar um copo de água, deitar na maca e eu fazer e pronto, acabou, vai embora. Não precisa ter um contato comigo. Não precisa ter um processo verbal comigo. Não é necessário falar nada. E as barras de aço vão correr da mesma maneira. E a partir do momento que elas foram acionadas, eu não acionei, tá, Renato? Eu só demonstrei. A partir do momento que elas são acionadas, elas não desligam mais, não desconectam mais. E a transformação sempre para melhora. Nunca vai ser uma transformação para pior, jamais. Sempre para trazer melhorias na vida da pessoa. Alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Você falou que não acionou. Não acionei. Eu imaginei que isso ali, porque não é um tratamento, é uma demonstração. Se você tivesse acionado, o que aconteceria? Você ia baixar suas barreiras, bloqueios, né? Tudo que a gente acabou de falar sobre Tá, e aí eu não ia continuar o tratamento, só fiz a demonstração. Sim. No caso foi uma demonstração, eu não baixei nenhuma barreira, tá? Eu não acionei nenhum mantra aclarador do barra de axis, que é muito poderoso para isso. Então, os pontos que eu acionei foram todos corretos, demonstrando, mas eu não busquei baixar todas as barreiras assim. Né? Mas você sentiu alguma coisa? Não? Teve alguma diferença? Um pouco a demonstração? Puxando energia? Nada assim que eu possa registrar. Mas a minha pergunta é a seguinte: se você tivesse baixado, eu não tivesse continuado o tratamento, digamos que ele viesse para uma sessão e na realidade ele ia fazer 10, mas só fez uma e desistiu. Como seria o comportamento dele dali para frente? O que foi baixado, o que foi quebrado, aqueles bloqueios serão quebrados, tá? Vai permanecer da mesma maneira. Muitas das vezes o que? A pessoa vem fazer uma sessão de barras e fala, não estou tendo resultado, parece que eu não estou percebendo nada. Mas fala assim, mas a sua esposa falou alguma coisa para você? Falou. O seu chefe falou. Fulano falou. Então muitas vezes a nossa vida não muda, o que muda é o nosso ponto de vista. O que eu significo, né, com relação àquilo lá, o que eu significo agora. O que eu coloco de energia em cima daquele ponto, o que eu não coloco agora, porque me fazia mal. Então é isso que muda na vida da pessoa. Aí são
Eu já tenho alguns casos, mas que eu posso até contar, de grandes transformações. Pessoas que na segunda barra de axis já tinham mudado a sua vida já. Muitos entrelaçamentos com relação à parte familiar, e na segunda barra de axis já tinha quebrado tudo. Quebrou tudo, já era outra pessoa. Então, assim, um tratamento mínimo da barra de axis, tá? Mínimo, não tem limite, mas o mínimo que a gente pede são 10 sessões, tá? Para que possam ser quebrados todos esses bloqueios, acionados todos esses pontos, tá? Porque a primeira sessão de barras nós acionamos todos os 32 pontos, depois nós viemos trabalhando cada um deles, quando a gente acha mais necessário. A gente percebe que tem um bloqueio ali na comunicação, tem um bloqueio ali na sexualidade, tem um bloqueio no dinheiro. Então a gente requer mais atividade em cima daqueles pontos, que a gente vê que aqueles outros pontos já estão desbloqueados, já baixaram as barreiras. Isso que para mim serviu de muito o auxílio, todo o conhecimento que eu tenho no magnetismo, tá? E outra coisa também que você começou a entrar no assunto, que me trouxe essa ideia, de que o que? Quando eu corro barras em alguém, eu também estou desbloqueando algumas coisas em mim. Quem pratica barras também está sendo desbloqueado, né? E aqueles milhares de pessoas estão sendo desbloqueadas também. Então, percorri barras no Renato, então a Silvia também está sendo desbloqueada, né? O Salum que tem mais amizade com ele, as pessoas do centro que participam. Aqui nós temos amizade, contato com ele, os familiares, os parentes, os amigos, enfim. Então é um entrelaçamento quântico o tempo todo. Eu tive um caso lá de um cliente que eu estava correndo barras com ele, a primeira vez que eu corri, eu sempre vinha um bloqueio assim muito grande, e vinha uma imagem para mim, tá? De uma praia, de um acidente numa praia, de um afogamento, de uma coisa assim, de um trauma. Eu não tinha certeza do que era. Depois que eu terminei as barras com ele, eu falei para ele, vou falar. A gente não precisa falar. Então eu vou falar para ele. Tem algum trauma acontecendo na praia? Não, não tem nada. Nossa, eu fiquei assim, né? Até meio com vergonha de ter falado aquilo para ele, né? Segunda barra que eu corri com ele, de novo, peguei aquilo de novo. Falei, nossa, me desculpa, cara, mas de novo eu peguei aquilo lá. Ele falou, vai então, eu estava só analisando para ver se você ia pegar de novo. Eu lembrei, esse bloqueio não foi comigo, foi com meu pai. Meu pai tem uma casa em Ubatuba, tá? Tem 10 anos que ele não vai mais para Ubatuba, por quê? Porque há 10 anos atrás ele sofreu um afogamento lá. Tá? Foi parar no pronto-socorro, tudo mais, socorreram ele e tal, mas foi um trauma para ele. Então ele não pisa mais nem em Ubatuba, nem na casa ele vai. A casa é longe da praia, ele não vai mais na praia. Então eu falei, então vamos começar a percorrer as barras e a gente vai analisar se eu peguei, porque de repente está auxiliando ele. Eu expliquei para ele esse processo, né? Que é um processo de expansão dentro das barras de axis. Mais 2 barras que eu apliquei nele, ele falou assim, você não acredita. Meu pai até na praia foi. Tá? Isso não trabalho com mentiras. Nunca falo isso para vocês. Então ele pegou e falou para mim, meu pai até na praia já está. Então isso realmente surge um efeito. E outro que eu esqueci de falar para vocês, dá para se fazer barras à distância? Tá? Tá vendo a similaridade dentro do magnetismo? Nós nos fazemos nossos passos a distâncias, a milhares de quilômetros. Tenho certeza que a Guadalupe lá da França estava pensando todos nós aqui fazendo um passinho à distância, né, Guadalupe? Estava ajudando a gente aqui, né? Ela já estava no restaurante. Na hora que ela estava No restaurante, eu percebi claramente, ela estava recebendo aqui recebendo aquele passe, né? aquele passe, né? Um passe. Com a diferença de fuso horário, ela estava em desdobramento aqui. Como ela também sabe do tempo que ela tinha, né? Ela estava ocupando o espaço que ela tinha, né? O Guadalupe fazer algum questionamento, alguma pergunta? Não, agradecimentos, né, por você ter vindo, colocado para nós. São coisas que precisamos ter um mínimo de conceituação para poder pensar, discutir, enfim, uma forma também de, nem foi dito aí, de abertura de consciência, né, através do conhecimento. E que a gente possa, né,
através disso tudo, se colocando e vendo e agradecendo principalmente a Deus as 1000 formas que existem de chegar a um ponto de ajuda a alguém que necessita. Né? Que nem a história das 1000 moradas na casa do Pai, né? Também são as 1001 formas que existem para que as pessoas possam se melhorar, chegar aqui e ali, né? Não é um ponto único, a verdade está aqui, só eu que sei e vou fazer, não. Vai espalhado de diversas formas para poder atingir cada um dentro daquilo que ele já tem possibilidade de assimilar para melhorar. Então foi uma exposição muito boa, né? Nosso conhecimento muito bom. E agradecemos, né? Que Jesus continue abençoando. Sim, todos O nós. nosso banco também, né? Nosso amigo, todos aqui. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo carinho de todos, pela atenção de todos. Desculpa estar demorando um pouco, mas a barra já tem muito mais para falar, né? Mas muito obrigado a todos. Bom, então nossos pensamentos em gratidão ao Pai por permitir estarmos aqui reunidos e juntos nós formamos uma irmandade nesses trabalhos dentro dessa casa, aprendermos um pouco mais para podermos nos melhorar um pouco mais além, enfim, percorrer os caminhos em busca plena das bênçãos. O Senhor nos joga a todos os instantes e precisamos aprender a assimilar, a pegar cada vez mais. Pedimos então que nos abençoe, nos ilumine, para que possamos estar sempre abertos, sempre lidando uns com os outros